Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Igreja, pode dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Falamos que a Igreja Gloriosa, ela vence a raça adâmica, vence o inimigo na simplicidade que é em Cristo, desenvolve o homem interior e vence o sistema mundano. Isso já foi pregado. Agora nós vamos entrar numa fase muito importante, que é uma aplicação já da prática da Igreja Tornar Gloriosa, e essa campanha, ou as mensagens delas, nunca foi pregada em lugar nenhum. É algo que é inédito, que começou à tarde, muitos já vieram agora neste horário também. Então é a unção da transfiguração. Então quando Jesus estava lá no monte orando, Pedro, João e Tiago, apareceu Elias, Moisés, e Jesus transfigurou. Então se somos semelhantes de Cristo, a unção também é da transfiguração. Então nós vamos hoje começar essa nova etapa. E o que tem a ver a transfiguração com fechar os pontos de entrada? Porque pontos de entrada são pontos vitais no corpo, onde atua glândulas, hormônios, células, e também aflige a alma e o espírito. Então quando há a transfiguração, então é uma aplicação muito importante da Igreja Tornar Gloriosa. Então por isso, vamos ministrar os pontos de entrada, mas focando a Igreja Tornar Gloriosa. Então é algo impressionante. Então vários dias nós estávamos preparando para esta campanha, para Deus autorizar a falar da transfiguração. Então nós pegamos um óleo já há muitos dias, até temos aqui essa botijinha, que ela está preparada já há muitos dias. Então nos últimos dias orando para a campanha, que nós oramos assim de manhã, de madrugada, num quarto que muitas vezes fica escuro, aí notamos que nos últimos dias nós pegamos este óleo e naquele quarto meio escuro examinamos nossa mão, parecendo que estava assim florescendo, ou seja, iluminado. É como que quando ora no monte e vê aqueles gravetinhos pegar fogo, é naquele sentido. Mas agora nós vimos foi o óleo emitindo luz, ou emitindo fluorescência. Então Deus mostrou algo importante, é um sinal para pregar a transfiguração. Então são mensagens profundas da Igreja Gloriosa, mas temos que ir adiante, porque Deus tem pressa no avivamento. Então para quem já conhece, ou está conhecendo, ou quem está envolvendo, vai à frente, porque Deus quer fazer algo surpreendente, algo milagroso mesmo, com uma Igreja Gloriosa. Então a primeira etapa que nós vamos ministrar é por que temos que ter a mente protegida, fechar os pontos de entrada na cabeça, na mente, e vai até os pés. São 7 etapas, mas focando a Igreja Gloriosa. Então sempre na Bíblia tem pessoas que Deus usou, mas já apontava para Cristo, já apontava para a Igreja Gloriosa. Então a primeira pessoa que teve a mente mudada, protegida, a mente iluminada, foi José no Egito. Então o que ocorreu com ele? E isso tem que ocorrer conosco também, para termos a unção da glorificação, ou lá em Mateus 17, a transfiguração. Então provavelmente, se você orar de noite e guardar esse olhinho na mão ou na cabeça, que vai ser ungido hoje, se você orar lá de noite, provavelmente você pode ver depois o óleo emitindo alguma fluorescência. E nós fizemos a prova ontem à noite. Então é um ato de fé. Agora quem já foi no monte conosco, orou várias vezes, é aqueles mesmos princípios, o gravetinho pegar fogo, só que agora é no óleo. Então isso é um indício da glorificação, da Igreja glorificada. Então nós pesquisamos muito da glorificação, e a tradução no grego, no hebraico, é a mesma tradução de metamorfose, é a transformação do corpo mortal no corpo glorificado. Então isto é princípios para a riqueza, para o evangelismo, para a fartura, para o casamento, preparando para a eternidade. Então fique agora de pé, se você puder. Vamos ler a primeira mensagem da campanha. São 7 etapas, que você não perca nenhuma, que é sobrenatural. Então é ordem de Deus. Nunca tínhamos autorização ainda para pregar sobre a glorificação, mas já que a igreja agora está caminhando em ser gloriosa, já podemos ministrar aquilo que Deus tinha dado, que muitas vezes não podia nem ser falado ainda. Então a mensagem está em Gênesis,
no capítulo 41, a primeira etapa, Gênesis 41, começando no verso 49, essa primeira etapa, de 7 etapas que seguirão. Essa primeira etapa é sobre a cabeça. A segunda etapa, já prepare, que é sobre Josué, porque Deus ungiu a planta dos pés dele, onde ele pisar possuiria. Então veja que mesmo que não há sequência que vai ser ministrado, mas cada etapa do corpo tem um significado espiritual para a glorificação. Gênesis 41, 49. Quem encontrou diz amém. Então vamos ler. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto nem havia mais como numerar o tamanho das dispensas, em outras Bíblias, ou dos silos que José guardou o trigo. Não sabia mais nem numerar, porque não achava mais numerais para numerar. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o período da fome de 7 anos, que lhes deu Asenote, filha de Potífera, sacerdote de On, lá no Egito. Então chamou José, pela ordem de Deus, o nome do primogênito, Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer ou perder a memória daqueles acontecimentos, de todo o meu sofrimento e de toda a maldade que eu passei na casa de meu pai. Isso significa o nome Manassés. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque Deus disse, e Deus me fez multiplicar na terra aonde eu passei aflição, e me colocou em êxito, em cabeça, em riqueza. Assim foi também o nome de Efraim para José, o seu segundo filho. Então acabaram-se aqueles 7 anos de fartura, e então começou depois o período da fome em toda a terra. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então veja bem, todas as pessoas na Bíblia que serviram a Deus e foram usados por Deus, eles sempre estavam prefigurando algo que apontaria em Cristo, ou para o cristão na nova aliança. E José é um dos principais servos de Deus na Bíblia. O primeiro, que foi aquele que não deixou a mente contaminá-lo. O passado, a tragédia, as decepção, as perseguição. Porque José, ele foi perseguido pelos próprios irmãos, menos Benjamim, que era o mais novo. Mas a maioria dos irmãos queria matá-lo. Depois desistiram e venderam ele como escravo. E ele foi trabalhar no Egito como escravo na casa de Potifar. Deus era com ele. Mas logo a mulher do Potifar, sensualizando ele não caiu no pecado de adultério, de sensualidade, não se deixou levar pela mulher sensual. E ele foi então acusado de ser estuprador. E na lei do Egito era prisão perpétua ou morte. Então José foi preso, acusado inocentemente, mesmo servindo a Deus. Então veja bem, José tinha toda a base para ficar ressentido, triste, abatido, decepcionado e até magoado com Deus, porque servia a Deus e mesmo assim Deus deixou ele ser perseguido, ameaçado de morte, vendido pelos irmãos como escravo. Ainda os irmãos mentiram para o pai dele que uma fera tinha matado a ele, pegaram a capa dele, molhar de sangue de animal e falou que era o sangue de José. Então tudo isso era motivo para José estar triste, abatido, decepcionado e vingativo para com os irmãos, além do sofrimento no Egito e além da prisão. Motivo de tragédia, de decepção, motivo de sofrimento, principalmente dentro da própria família, do seio familiar, dentro da própria irmandade que nasceram juntos ali, cresceram juntos, e aquela situação se levantou contra ele. Motivo de vingança, de ódio,
de nem conversar mais, de ficar inimigo o resto da vida, de nem querer ver a cara um do outro. Mas ocorre que José era fiel a Deus, dedicado. Então a Bíblia declara que porque José foi fiel, dedicado e esperava em Deus, Deus foi aperfeiçoando ele, ao ponto dele interpretar mais sonhos do faraó, que o faraó teve sonho e ninguém interpretava, que era vacas magras comendo vacas gordas, espiga ruim, devorando espiga boa, 7 espigas, 7 vacas ruins, ninguém interpretava aquilo. Então José interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, esqueceram dele também, mas por fim, a palavra declara que o copeiro lembrou de José e falou: ó, faraó, lá na cadeia tem um jovem lá que interpreta sonhos, e ele vai interpretar isso. Chamaram ele e ele falou tudo para o faraó. O faraó é 7 anos de pobreza que virá, de destruição, 7 anos de fartura, e depois, se não aproveitar o que tem, vai morrer todo mundo de fome, de sede, de destruição, não só o Egito, mas todas as nações que existir, porque a fome será generalizada. Então aí o faraó falou: esse servo de Deus, essa é uma pessoa que tem um Deus vivo, já pôs ele para governar, para dirigir. Então 7 anos de fartura, José fez celeiros e juntou tanto trigo que nem a numeração daquela época deu conta de numerar o que José conseguiu juntar para sobreviver a anos de pobreza que viria, de seca e destruição, e até para ajudar outras nações. Então veja bem que José não ficou nunca ali guardando mágoa, ressentimento, amargura. Quando ele encontra os irmãos dele, ele nem cobra. Ele fala: não, meus irmãos, não lembra do que fizeram, Deus me trouxe aqui, foi para manter a vida, não preocupe com esse passado que vocês estão aí pensando que eu vou cobrar ou reclamar. Mas veja bem, por que isto ocorreu? Porque Deus via em José uma pessoa perdoadora, servo de Deus, dedicado, e então Deus prova sobre ele e dá a ele uma unção especial. Tanto é que os filhos dele, Deus já ordena: José, seu primeiro filho primogênito, põe o nome de Manassés, que quer dizer aquele que não mais lembra o sofrimento na casa do pai, aquele que não lembra mais a injustiça, a tragédia, a decepção, a perseguição, o ódio, a revolta. Isso não vai ter na sua mente. Então José teve esta unção de não viver lembrança do passado. Ou seja, a pessoa pode até lembrar, só que não pesa. Você já viu a pessoa que fica lembrando passado? Não vou na igreja não, fez isso comigo e já passou 10, 15 anos, ainda está lembrando a mesma praga, a mesma miséria. Por que isso ocorre? Raça adâmica, homem adâmico, sistema mundano, não vive na simplicidade que é em Cristo. Não quer dizer que é só quem saiu da igreja ou quem está na igreja, é para todos, porque pode estar na igreja e ainda está lembrando a mesma miséria. Mas isso ocorre por quê? Porque não vive ainda a unção de Manassés, a unção de Efraim, que é a unção de esquecer o mal, o passado ruim, porque um abismo chama outro abismo. Quanto mais lembra passado ruim, um abismo chama outro. É miséria, opressão, falatório, desconfiança, falatório, acusação, ódio, revolta. Isto vai levar à destruição. Um abismo chama outro. Mas quando a igreja torna gloriosa, vence a raça adâmica, vence os demônios, vence o passado, vence o sistema mundano, então a igreja vai recebendo a unção da glorificação, da transfiguração. Leia lá em Mateus 17. Jesus estava com João, Pedro e Tiago. Jesus vai orar, aparece ali Elias e Moisés, e o rosto de Jesus transfigura, emite luz, tem as roupas dele. Por que isto ocorreu? Porque Jesus, ele veio para salvar todos nós, e ele quer todos nós semelhança dele. A transfiguração tem o sentido de não viver mais raça adâmica passada, é novidade de vida, é geração eleita. A transfiguração é passar sobre o natural, é passar sobre o passado, é não deixar mais
a mente adâmica dominar. É mente de luz, é mente de misericórdia, de salvação, de poder, de perdão, de alegria, de gozo, de comunhão com Deus. Então, quando estamos orando e esse óleo, percebemos que ele estava florescendo, Deus foi falando: meu filho, pode pregar já sobre a transfiguração, porque já no meio de vós há fiéis que não aceita mais adâmico dominar, o homem caído, ao sistema mundano, já quer realmente o avivamento. Então sempre nós conversamos com irmãos, fala conosco: irmãos, essa visão é sobrenatural, é coisa tremenda. Veja como o irmão sai e desliga e não dá crédito a isso, mas há remanescentes em nosso meio que está fervoroso nisto. Então quando Deus olha que há fiéis, ele já autoriza. Mas por que Deus espera? Porque Deus, ele é igual um agricultor. Ele limpa a árvore. Para que poda a árvore? Quem sabe? Para que poda a árvore? É para matar a árvore ou para dar mais fruto? Então toda árvore que Deus quer que frutifique e dá fruto, ele arranca folhas, galhos, limpa, pode ficar peladinha, poucas folhinhas, poucos galinhos, mas daí é que multiplica e dá frutos forte. Porque a folha seca, folha ruim, ou galho que vai ressecando, vai sugando a seiva e mata a árvore. Então é melhor cortar, que aí já nasce brotos novos. Então Deus tem falado isso. Então é necessário você saber que tem que viver a unção da glorificação, da transfiguração. E a primeira coisa que precisa-se é fechar os pontos de entrada, na alma, na mente, no corpo, no espírito. E a primeira coisa começa na cabeça. Então quando a sua cabeça, sua mente vai sendo protegida, você vai notando que há um esquecimento das coisas. Tem dia que alguém pergunta: pastor, mas você não lembra que ocorreu isso? Eu falei: mas não lembro mesmo, não sei mais o que ocorreu. Não parece que não flui pensamento de miséria, de falatório, de xingamento, de traição. Para mim parece que passou uma borracha. Isso que vai ocorrendo, a transfiguração. Pode até lembrar, mas não causa peso, tristeza, mágoa, ressentimento. Isso vai fazendo a igreja tornar gloriosa. E a primeira pessoa que teve isso foi José, no Egito. Porque José virou autoridade no Egito, governador, poder. Os irmãos dele chegam lá, ele podia falar: vocês me venderam como escravo, agora vocês vão morrer, vão pagar caro, vão agora sofrer na minha mão, não quero nem saber de vocês são maldosos. Os próprios irmãos que foram lembrar José falou: não, meus irmãos, eu estou aqui não é porque vocês fizeram isso comigo, nem lembro, estou aqui para conservação da vida, para trazer salvação no mundo inteiro, para ninguém morrer mais de fome. Então toda pessoa que vai tendo a mente renovada, ele nem pensa no passado, ele pensa em ver as almas salvas, as pessoas salvas, as nações conquistadas, e a igreja sendo transformada. É a unção da transfiguração. Então se você fizer prova de Deus hoje, se a sua mente está sendo mudada, se você está amando mesmo como igreja gloriosa, se você está fervoroso, se você abomina o passado, você vai ver que vai funcionar. Você pode até perceber que vai ter essa florescência, que isso para nós não é tão novo. Agora o óleo ficar brilhando foi algo novo, mas de orar no monte, ver folha florescer, ou seja, ficar florescente, brilhando, igual luz, isso aí já é de algum tempo. Mas esta experiência da visão da igreja tornar glorificada ou resplandecente, já há tempos Deus tinha falado, mas não tínhamos como pregar, porque tem que ter a base de saber abominar o homem adâmico, de viver na simplicidade que é em Cristo, desenvolver o homem interior, não viver o sistema mundano, que foi pregado até a quarta-feira, e agora é a prática mesmo de situações que você deve pôr em prática para ser transfigurado. A palavra transfigurado é também traduzida como metamorfose. Então, quando menos você percebe, vai emitir luz celestial na sua vida, nos seus olhos, na sua face. Pessoas vão perceber algo sobrenatural. Mas, para isso ocorrer, tem que fechar esses pontos de entrada. Quando fala fechar ponto de entrada, quer dizer anular a influência adâmica, carnal, diabólica, pecaminosa. E
na Bíblia há várias pessoas que cada um teve princípio de Cristo. Veja, José na parte da mente, não guardou o passado. Depois vamos falar de Josué, que foi aquele que conquistou, onde ele pisou, possuiu, onde pôs a mão, prosperou. E por quê? Porque José andava junto com Moisés. Alguém no dia de hoje vai falar, esse tal de Josué e Caleb era puxa-saco de Moisés, só ficava com ele, só conversava com ele. Mas porque ele preferia a unção. Toda pessoa que anda com os ungidos, que anda com pessoas fiel, dedicado, sempre vai ter facilidade da unção. Andar como murmurador, fofoqueiro, traidor, gente enganoso, pessoa que só fala mal e só fala enganosamente, língua de trapo, nunca vai prosperar em nada, não vai glorificar-se nunca. Então essa campanha é para isso, é para pôr um ponto final nessas perturbações, já que você já sabe que raça adâmica é o seu pior inimigo, os demônios, o sistema mundano. Mas Deus quer a igreja glorificada, Deus quer a igreja que receba a transfiguração. Veja lá em Mateus 17, onde já mencionamos, vamos ler. Veja bem, Mateus 17, 2. Diz aqui, e Jesus transfigurou. Na Bíblia, Jerusalém diz, houve aquela mudança, metamorfose. O corpo estava naquela escuridão ali, começou a irradiar luz diante deles. O seu rosto resplandeceu, semelhante à luz de sol. Os vestes esbranquiçaram como luz. Ele estava tudo escuro. E ali apareceu Moisés, que nem acharam o corpo dele, mas ele aparece falando com Jesus. E Elias, que foi arrebatado ao céu, veio falar com Jesus, falando com ele. Depois Pedro, João e Tiago fala com Jesus, mestre, quer que faz uma cabana para os profetas? Eles não estavam nem entendendo, mas ali já era a transfiguração. Se é para ser semelhante de Cristo, também ocorre a transfiguração para o povo de Deus. É algo misterioso, por isso que não há pregação sobre isso, porque essa mensagem é uma sequência da igreja tornar gloriosa na terra e para a eternidade. É algo surpreendente, mas quando você vai tendo os pontos fechados, o mal não te domina, a raça adâmica, isso vai ocorrer. Isso faz saúde, vigor, riqueza, abastança, faz multiplicar. Veja, quando a mente não tem mais o passado ruim, um abismo chama outro abismo, quando a mente, mesmo que ocorreu ruim, e José falou, não meus irmãos, isso é para multiplicar, não foi nada ruim. Você já enfrentou uma tragédia, alguém te pisou, alguém te magoou, alguém trouxe tragédia na igreja, alguém magoou seu parente, seu vizinho, alguém pisou no calo de alguém e fica aquele ranço maligno? Veja bem, isso ocorre mesmo, ocorreu com José, foi até pior. Só que ocorreu? Ele falou, não meus irmãos, nem lembro disso não, eu estou aqui não foi porque vocês me venderam não, nem lembro disso, eu estou aqui para a conservação da vida. Já pensou você que passou isso falar assim? Ou alguém que saiu da igreja e está reclamando até hoje, fala assim, não, aquilo ocorreu, nem lembro mais não, eu estou na mente renovada, mente transformada para conservação da vida, que Deus vai me usar para multiplicar. Agora se a pessoa insiste em lembrar o passado aflorado, raça adâmica, aí é derrota, fracasso. Mas a campanha é para isso, tanto aqui como até aqueles que não estão aqui, porque Deus não pensa que só oramos para os irmãos aqui, tem irmãos que não estão aqui e oramos todo dia por eles, irmãs. Deus sabe o seu remanescente, Deus sabe daquilo que temos que fazer e a ordem que Ele nos dá. Mas já que você está aqui, então põe um ponto final na raça adâmica, deixa a sua vida transfigurar, fecha o ponto de entrada, fala, meu Deus, eu quero a unção de Manassés, de Efraim, Senhor, eu quero que esqueça o passado ruim, eu quero, Senhor, luz dia após dia, que trevas chama treva, quanto mais lembra, mais treva vem. Quanto mais você fala, quanto mais você conversa com treva, quanto mais você espicha assunto com treva, mais a treva vai te pegar. Mas se você falar, não irmão, ponto final, ocorreu foi para trazer luz, ocorreu foi para multiplicar, nem lembro disso, tudo que ocorreu não foi para derrota, foi para trazer multiplicação. Isso que José fez. Então por isso que José aponta para a mente transformada. Agora se José pegasse no pé dos irmãos, por isso na cadeia, batia neles, eles iam pagar caro. Mas José não teve vingança. Por isso que Deus deu para ele a unção de Manassés. Esqueceu o passado,
e a unção de Efraim, multiplicou, enriqueceu. Quando a mente não é mais lembrada, o passado multiplica e enriquece, e não lembra o passado e traz vida para as nações. Então é a unção da glorificação. Por isso que Jesus refletia luz, glorificação. Ou você acha que Jesus veio cobrar de nós nosso passado, lembrar nossa miséria e apontar o dedo em nós? Aí nós estamos fritos e ir para o inferno mesmo. Mas só que Jesus não faz isto. Ele põe um ponto final e não lembra mais, e adiante, a glória de Deus manifestar. É o princípio da glorificação. Então são 7 etapas que vamos falar dos princípios da glorificação, fechando os pontos de entrada, mas como visão de igreja gloriosa. Então hoje a etapa inicial é na cabeça, e assim vai seguindo as 7 etapas. À tarde já fizemos, agora neste horário mais uma etapa. Então você ame a igreja gloriosa, ame a visão de Deus, fale com os irmãos, evangelize, convide as pessoas. Se alguém entrar no passado, fala: irmão, que maravilha que ocorreu, mas isto ocorreu, não foi para derrota, foi para multiplicar, foi para a conservação da vida. Você fala o que ocorreu com José: foi perseguido de morte, foi atacado pelos irmãos. Veja, irmãos, nascidos da própria casa, morando juntinhos, comendo o mesmo prato, a mesma mesa, junto com o pai Jacó, que era Israel, e mesmo assim ocorreu aquela tragédia. Então as coisas que ocorrem na igreja, nas igrejas, não é novidade não, já ocorria, porque raça adâmica, demônio, sistema mundano. Mas Jesus veio para restaurar, e Ele quer a igreja glorificada. Então Deus tem falado: meu servo, quando começar a glorificar, quando vir transfiguração em vós, é o que Ele autorizou, prepare que vai ocorrer mudança tremenda. Então já é o tempo agora de conquista, Ele já autorizou. E veja que José no Egito multiplicou, enriqueceu. As nações vieram até o Egito, até José, até os irmãos tiveram que ir lá, porque estava tudo morrendo de fome. Então quando a igreja ela vai ficando glorificada, transformada, a transfiguração, o que vai ocorrer? Não temos que ficar correndo atrás, ou falando: ah, cadê o povo, cadê as pessoas? As pessoas vêm aos seus pés, na sua casa, na igreja, vai na reunião familiar, vai bater na sua porta. Aí você não vai acusar, nem falar mal, nem vingar. Você vai falando: irmão, que maravilha. Você dá o alimento, porque José, ele podia falar: vou cobrar milhões para quem quiser viver, tem que pagar milhões para comer o trigo, porque José interpretou o sonho e guardou o trigo, e ajudou muitas nações. Ele falou: não, estamos aqui, vamos ajudar as nações, vamos aqui semear. Ou você acha que José cobrou do pai e dos irmãos dele o trigo? Não, passou para eles ali a novidade, a saúde, o vigor, renovou. Então foi um princípio da igreja gloriosa. Aquilo que era desprezado, aquilo que foi lançado para a morte, aquilo que foi pisado, aquilo que estava na prisão, aquilo que foi abandonado, destratado, abandonado pelos irmãos, é o que Deus levantou para salvar a humanidade. Então assim é a igreja. Então muitas vezes passamos situação de desprezo, abandono, situação de traição, de maldade, mesmo implorando para os irmãos muitas vezes ficar, pessoa das costas, fez igual o José: irmãos, não me mate não, eu sou irmão. Quase mataram ele. Aí falando: então vamos matar não. Rubens ainda dá uma palavra: vende ele como escravo. Mesmo assim foi algo ruim vender o irmão como escravo, para trabalhar debaixo de chicote. Ainda depois vem a mulher de Potifar para sensualizá-lo, mas ele mantém íntegro. Ele podia ter sexo com aquela mulher o dia inteiro, a noite inteira, que o Potifar não ficava em casa, José que cuidava, e podia aproveitar, o homem nem sabia. Mas José não encostou num fio de cabelo dela. Ela que quis, mas ele fugiu. Já que ele não quis, a mulher inventou que ele foi estuprador e levou ele para a cadeia. Veja a integridade de José. Por isso que Deus foi levantando. Então nós temos que vencer. A igreja que torna gloriosa, ela não tem passado, ela tem futuro, dia após dia, mente renovada. Isso faz a transfiguração. Então hoje vamos orar na mente. A mente, ela é controlada por uma glândula chamada pituitária, fica bem no centro do cérebro. Essa glândula,
ela emite para o cérebro e o corpo hormônios de crescimento, hormônios que faz o cérebro funcionar para gravar lembranças, para a sinapse, que é o pensamento rápido, ou lembranças, ou fazer cálculo, enfim, toda a mente é controlada por essa glândula. Se ela entrar em detrimento, vem doença, miséria. Até mesmo as pessoas que têm vício de droga, de pinga, de droga, de cocaína, a única maneira que tem é a morte adâmica e a unção do esquecimento. Porque a pessoa nem lembra que era drogado, nem pinga ele lembra, nem vício. Sempre ao falar para o ministério, há uma unção que é a única para acabar com essa miséria, é a unção de Manassés. Eles falam, mas que unção que é essa? Do esquecimento, não lembrar o passado. Deus fez isso com José, pode fazer hoje. Mas não acreditavam. E até já falei com muitos pregadores que tem aí chacras de recuperação de drogados. Isso aí é perda de tempo, é terapia, que a pessoa fica lá, eles dão até calmante para a pessoa, evangeliza, passa 9 meses, passa 3 meses, a pessoa sai, cai de novo nas drogas. A maioria, eu creio que não conheço ninguém que recuperou 100% disso, mas a unção de Manassés recupera, e isso vamos ter em breve. Por isso nós precisamos de muitos irmãos para ajudar, para ter as lideranças que vai cuidar dessa área. Mas você tem que estar preparado como igreja gloriosa. Mas na hora que Deus dá a visão, a pessoa sai, o jovem sai, o casal sai, não dá nem satisfação e joga o melhor de Deus fora. Mas Deus tem falado, meu filho, vá adiante que eu tenho o meu remanescente. Então ame, não jogue fora, não despreze o que Deus está dando, e logo você vai ver que a sua vida glorificará. Ou seja, a unção da transfiguração é um princípio para a raça adâmica não mandar, o passado não aflorar, prosperar, é a metamorfose, é a mudança, é a conquista. Isso pode ocorrer visivelmente e principalmente espiritualmente. Você pode fazer prova hoje. Ao receber esta unção, vai orar na sua casa, no escuro ou um período de oração. Você vai notar que vai resplandecer, eu tenho certeza. Vários dias ocorreu. Quem já foi comigo no monte já ocorreu várias vezes, os pauzinhos pegar fogo, ficar iluminado igual lâmpada fluorescente. Isso não é novidade, só que essa novidade foi nesse óleo. Porque Deus fez isso? Porque estava falando, meu filho, já pode pregar o que é a igreja ser transfigurada. Então é uma mensagem que já começou hoje, ainda que está sendo superficial, mas vai aprofundar dia após dia. Então não há tempo mais de esperar. Por quê? Mas ainda não estou entendendo. Não, irmão, não preocupe. A árvore está sendo limpa, ou já limpou. A árvore já cortou os galhos, as folhas que podiam impedir ou atrapalhar o crescimento. Mas a árvore podada, ela fica forte para multiplicar. É isso que Deus tem falado ao longo do tempo. Multiplicar, prosperar, dar força e aos fiel. Quem é fiel não vai sair, não vai desistir. Deus precisa de fiel para ele operar. Por que Deus precisa disso? Porque não se joga pérola aos porcos, senão não valoriza. Então é a palavra que é valorizada, surte efeito. Então dedique-se mesmo, não desvalorize o que Deus tem te dado. Vá adiante, que é sobrenatural. Então hoje a unção de Manassés de Efraim na sua vida. Na outra sexta-feira, mais um ponto que vai ser fechado. Fechado no sentido do mal não perturbar, do mal sair e ser transfigurado. Então essa é a primeira etapa dessa nova campanha, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé, irmãos e irmãs, que nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Então está aqui esta botija deste óleo que é especial, ele é guardado já há muito tempo, mas nessa campanha ele vai ser usado, porque é algo misterioso que vai ocorrer com certeza. E na outra sexta continua, mas cada dia a mensagem, a igreja tornando santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Então comece a orar, comece a glorificar a Deus, a exaltar o Senhor pela presença sobrenatural de Deus. Isso é para a sua família, seu casamento, a empresa, o trabalho, as atividades. A unção de Manassés de Efraim já começa, da cabeça até os pés. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor eterno. Meu Deus, mais uma campanha
que se renova hoje. Como à tarde muitos já vieram, ó Pai, e agora renovamos neste horário mais uma etapa da campanha, a igreja caminhando em ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. E nessa etapa agora é a transfiguração, que é um princípio de Cristo para a igreja. Senhor amado, a palavra é verdadeira, que é para ser semelhança de Cristo. Jesus aqui na terra transfigurou, porque é um princípio da metamorfose, da mudança, de vencer a raça adâmica, o sistema mundano, de derrotar as forças das trevas, de viver em novidade de vida. E a pessoa que vive transfigurado, ele não vive passado, ele não vive mais a lembrança da dor, do sofrimento, da tragédia, ele não comenta mais o mal sofrido. E a Bíblia diz que vários servos de Deus apontavam para Cristo, e o primeiro que é o exemplo da mente que foi mudada, a mente transformada, foi José, porque ele foi um jovem dentro da sua família de 12 irmãos, que foi ameaçado de morte pela própria família. Que tragédia ocorreu! Os próprios irmãos quiseram matá-lo de inveja, e depois ainda jogaram ele num buraco para morrer, mentir ao pai, falando que um animal havia matado ele, vender ele como escravo para trabalhar debaixo de chicote, para morrer em trabalho árduo no Egito. E vai para o Egito, mas Deus é com ele, e ele ainda é preso, acusado inocentemente, fica preso em prisão perpétua de sofrimento. E mesmo assim, ele não comenta, ele não guarda ódio, ele não guarda ressentimento dos irmãos, ele não cobra dos irmãos, ele não comenta ao encontrar os irmãos que lembram o que os próprios irmãos fizeram. Mas José falou: meus irmãos, nem penso nisso, eu vim para cá, foi para a conservação da vida. Nem lembrou que foi acusado, injustiçado, ameaçado, preso e padecendo. Deus deu a ele a unção de Manassés, lembrança do passado nunca mais, nem lembrou do sofrimento, e aí multiplicou. A pessoa que não lembra o passado, ele multiplica. E a igreja, para multiplicar, conquistar, ela não pode ter mais passado. Senhor, que a igreja venha vencer, Pai. Tu tem dado ordem da unção, da transfiguração, nesses dias preparando para essa campanha. Tu tem falado, ó Pai, mostrado, tu deu até um sinal neste óleo, notamos ele, ó Pai, florescendo como uma luz, ó Pai, como a florescência neste óleo. É um sinal milagroso, Pai, que tu deixou perceber, para confirmar que tu autorizou essa mensagem de apregoar a igreja gloriosa. Ela também recebe a unção da transfiguração. É algo sobrenatural, que todos alcancem isto, Pai, como ocorreu à tarde, onde muitos vieram até pela primeira vez, e agora neste horário também, Senhor, opere este avivamento santo, sobrenatural, este avivamento glorioso, abundante e tremendo. Recebere, claro, vissorio obalari se dar, clande sorge abalarária. Pai, que a igreja venha ter esta unção, ó Pai, da transfiguração. Oramos pelos irmãos, pelas irmãs que ainda guardam o passado, ou ainda guardam a acusação, ou guarda ainda que foram injustiçados, ou até que dentro mesmo, Pai, tenha misericórdia de todos nós, Senhor, que venha sobre todos nós a unção de Manassés, de Efraim, Senhor. Vim, ó Pai, que venhamos ter a unção da transfiguração, para multiplicar a unção, ó Pai, de Manassés, que é sobrenatural, e consumou em Efraim, que é a multiplicação, que ajudou o mundo inteiro a não morrer de fome. A igreja que vai sendo glorificada, ela ajudará muitos desse mundo que estão morrendo de fome pela palavra, serão iluminados, alimentados para o reino dos céus. Senhor, é uma visão santa e tremenda, Pai. Confirma este avivamento, caia por terra as opressão demoníaca, o poder
poder das trevas, caia por terra o sistema mundano. Confirma, Pai, avivamento sobre esta obra. Louvado o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pai, renovamos este voto destas 7 sextas-feiras que tu tem autorizado fazer, que é a unção, ó Pai, da transfiguração, fechando os pontos de entrada para o corpo e alma e o espírito ser transformados, mudados, revigorados na unção que foi dada àqueles que prefiguravam já Cristo, a exemplo de José, e depois na próxima etapa, a exemplo de Josué. Confirma, Senhor, este avivamento poderosíssimo. Confirma, Pai, unção sobrenatural do teu Espírito, os jovens, moços, casais, famílias inteiras. Senhor, tu tem a igreja que está a ser transfigurada com certeza. Abençoa todos os presentes, até aqueles que não vieram. Tu tem mandado orar, interceder, que levante fiéis, ó Pai, não para relembrar passado, ou cobrar o mal, ou espalhar a miséria que ainda é ranço adâmico, mas que vemos agir como José, que já prefigurava Cristo, a unção de Manassés, a unção de Efraim, declarando: não, irmão, nada disso eu lembro. Eu estou aqui para multiplicar, para a conservação da vida, não para acusar ou lembrar o passado. Por isso José multiplicou e prefigurava a unção de Cristo, e prefigura a unção da igreja que vai sendo transfigurada para um grande avivamento. Que todos façam esta campanha, e realmente o corpo vai ser saudável, riqueza, abastança, conquista de alma, e a grande vitória que é levar o alimento para os famintos, que vai mudar a história com certeza. Um grande avivamento, caia por terra os demônios, as opressões, os principados, as hostes do mal. Vida abundante a todos, ó Pai, e que todos tenham o desejo de viver como igreja gloriosa do Senhor. Como muitos vieram à tarde, opera neste horário. Renovamos esta sexta-feira de libertação, nessa nova etapa de campanha sobrenatural. Sim, ó Pai, muito obrigado pela tua presença, por esta unção que se faz sentir neste momento. Pai amado, durante esta ministração, orando por este óleo, Pai, para esta campanha, tu deu este sinal milagroso, estupendo, tremendo, como sempre tu tem falado, para estarmos sempre atentos, porque tu tem o impossível para mostrar, coisas inéditas para fazer. Pai, tu tem o poder para operar, o que atrapalha essa raça adâmica miserável caída, que é o pior inimigo, mas tu tem coisas inéditas a operar sobre os teus fiéis. Confirma mesmo, Pai, tão grande avivamento sobre todos os presentes, vida abundante a todos, ó Pai. E ó Senhor, este óleo será agora colocado sobre o teu povo, como à tarde muitos vieram, e neste horário se renova esta campanha inédita, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.